Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu trago para vocês uma lista de 20 livros que você não vai querer largar. Então, se você já está curioso, aproveita, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos falar de livro. E nessa lista de livros eu escolhi alguns, 20 livros que eu li e que eu me lembro de não querer largar, não querer parar de ler, aquela coisa de ficar pensando no livro enquanto eu não estou lendo e com vontade de terminar tudo que eu tenho para fazer, para voltar para aquela leitura. Então, foram livros que é a minha opinião somente, que eu tive uma experiência muito legal. Então, alguns eu li pelo Kindle, vou deixar a imagem para vocês, outros eu li livros físicos, mostro para vocês também. Primeiro livro dessa lista, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Um livro também que eu devorei, eu li esse livro num dia só. E eu gostei demais, eu não tinha vontade de parar de ler esse livro. Ele conta a história da Eurídice Gusmão, que era uma jovem ali dos anos 50, mais ou menos, que vivia assim como muitas mulheres daquela época. Elas acabavam se casando e acabavam não trabalhando fora, ficava naquele esquema de que o homem sustentava a casa e a mulher ficava em casa para cuidar da casa, fazer comida, cuidar dos filhos, enfim. E a Eurídice, ela tem essa vida, então é o retrato das mulheres, de muitas mulheres daquele período. Ela tem também uma irmã que também iria para o mesmo caminho, porém ela acabou tomando um rumo diferente ali na vida dela, mas o foco maior é na Eurídice, que era uma mulher que poderia ter sido algo, porém não é um livro vitimista. A gente não vê a Eurídice como uma vítima, e sim um retrato realmente daquela mulher, daquela época, que poderia ter sido várias coisas. Ela tinha aptidão, por exemplo, para costurar, para cozinhar, fazer outras coisas na vida, mas ela era sempre podada pelo marido, que não deixava ela fazer outras coisas. Então, eu achei um livro muito interessante, a crítica é muito forte, foi adaptado para cinema também, livro que eu devorei e gostei demais. Segundo livro dessa lista, eu não tinha como não falar dele, It, a Coisa, do mestre Stephen King. Esse foi um livro também, apesar dele ser bem grande, eu não conseguia parar de ler esse livro. Ele dispensa um pouco de apresentações, já falei várias vezes ele aqui no canal, com certeza a maioria das pessoas já conhece, mas conta a história de algumas crianças que acabam tendo um encontro ali com um palhaço assassino, que na verdade é uma entidade que se transforma conforme o medo das pessoas. E tudo se passa ali na cidade de Derry. É uma história que fala muito sobre amizade, ele não é somente um livro de terror, claro, ele fala sobre todo o terror, sobre todas as coisas que dão o medo, mas ele fala muito sobre amizade, sobre companheirismo, sobre esperança e, obviamente, sobre medo. Então, foi um livro assim que, acho que até hoje, dos livros todos que eu já li, foi o livro que mais me transportou, que eu fiquei mais imersa na leitura, foi esse aqui. Então eu li ele muito rápido, inclusive. Então It também entrou nessa lista. Outro livro que me prendeu demais quando eu li foi Drácula, de Bram Stoker. Esse livro aqui, ele me surpreendeu. Eu já imaginava que eu ia gostar de Drácula, mas eu achava que poderia ser uma leitura um pouco mais difícil, ele seja um clássico antigo, mas olha, me surpreendeu tanto. É uma escrita gostosa, ele é uma narrativa epistolar, ou seja, ele é escrito através de cartas, diários, que mostram a visão de todos os personagens ali interligados, e isso me faz ter muita vontade de ler, e Drácula me causou isso. Eu li ele também, eu devorei esse livro aqui. Acho que foi muito rápido, pelo que eu me lembro. Eu queria ficar lendo também. E a história dispensa apresentações, a gente já conhece, sobre o vampiro mais famoso do mundo, né? Mas foi um livro assim, que me surpreendeu realmente. Eu achei que eu ia demorar muito mais para ler, mas fluía de uma forma assim que realmente, se você não leu ainda Drácula, você pode ler, que eu acredito que você possa ter a mesma experiência que eu, de ser uma leitura muito gostosa e muito rápida. Outro livro também que eu li muito rápido e que foi maravilhoso, que eu amei e eu não queria largar também, foi Pachinko, da Min-Jin Lee. Eu falo muito pouco desse livro, eu gosto tanto desse livro, eu tenho tantas boas recordações de quando eu li esse livro. Livro que eu chorei, livro que eu amei. Ele conta a história da Sunja,
E, na verdade, ele se passa por quase 100 anos de história de gerações de uma mesma família. E chegando ali na personagem, que é a Sunja, que ela era filha de um casal que tinha uma pensão ali na Coreia e perdeu o pai e acabou ficando com a mãe trabalhando nessa pensão. E quando ela se torna uma adolescente, uma jovem, ela acaba conhecendo um rapaz e ela acaba se apaixonando por ele, só que de repente ela fica grávida dele. E ela descobre ao mesmo tempo que ela vai contar isso para ele, que ele já era casado e ele tenta comprá-la, né, pelas regras, vamos dizer assim, pela tradição ali da época na Coreia. Esse livro começa ali por volta de 1900. E aí a história dela vai se passando, vão acontecendo muitas coisas na história da Sunja, ela vai constituindo a família dela, vão acontecendo muitas coisas, ela vai para o Japão, existe um contexto histórico ali da Segunda Guerra, tudo. E, enfim, vão acontecendo muitas coisas ali na história da Sunja, que é uma história, um romance lindo, lindo, um romance de formação, um romance maravilhoso. Eu nunca tinha lido nada de escritores japoneses, enfim, e gostei demais. A Min Jin Lee realmente ela escreve muito bem. É um romance que eu recomendo bastante e que você também não vai ter vontade de largar. Quinto livro dessa lista, eu vou mostrar o primeiro calhamaço que eu li e que é maravilhoso, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Ele é um livro enorme, realmente. Se eu não me engano, tem 1.100 e poucas, 1.200 e poucas, eu não me recordo direito, páginas, mas que é uma história que é muito envolvente, muito legal. Eu achava que eu ia demorar muito mais para ler esse livro aqui, justamente pelo tamanho. E eu lembro de ter lido até que muito rápido. E conta a história de um marinheiro que estava prestes a se casar, só que de repente ele é preso injustamente. Ele nem sabe por que ele foi preso, então ele vai ser preso ali no castelo de Ife. E ele foi preso justamente porque algumas pessoas invejosas ali fizeram um complô contra eles. Eles estavam com inveja da vida do personagem, o Edmond Dantes, que estava prestes a se casar e havia sido promovido no trabalho dele e de repente ele é preso injustamente. Ele não sabe por que ele foi preso. Foi feito um complô de algumas pessoas invejosas da vida dele que acabaram fazendo com que ele fosse preso no castelo de Ife. Então a história vai contando sobre a vida do Edmond, que fica preso no castelo por mais de 10 anos e depois ele consegue escapar e vão acontecendo coisas na vida dele ali que proporcionam a ele a vingança contra aquelas pessoas que depois ele acabou descobrindo que causaram toda a tragédia da vida dele. Essa história, ela parece realmente uma novela. Por isso que eu acho que ele tem essa coisa de envolver tanta gente, da gente querer ler o próximo capítulo. O Alexandre Dumas, quando ele escreveu O Conde de Monte Cristo, ele escrevia por episódios, né? Então eram lançados, não sei se semanalmente, em folhetins, e para que as pessoas realmente, ele tinha que ter esse esquema para que justamente as pessoas na próxima semana, vamos dizer assim, já iriam lá, já atrás do próximo capítulo da história. Então, é um novelão daqueles, mas de primeira, eu adorei, por isso que eu li tão rápido e não queria largar também. Quem disse que não vai ter mais livros do mestre Stephen King aqui nessa lista? Todo mundo sabe que ia ter. Eu estou falando deste aqui, Misery, também livraço. Gente, esse aqui foi o primeiro livro que eu li do Stephen King. Já cheguei com os pés no peito já. E, gente, que livro! Ele te deixa angustiado, te deixa ali preso naquela situação, que conta a história de um escritor que acaba sofrendo um acidente e numa nevasca, e ele é socorrido pela sua fã número 1. E ela acaba levando ele para casa dele, ela é uma ex-enfermeira, acaba cuidando dele, e aí ela fala que ela é uma fã número 1 dele, só que ela descobre que no último livro que ele lançou, ele tinha uma sequência de livros que tinha uma personagem chamada Misery, e ela era fanática por essa história. E ela descobre que ele estava já cansado no meio desse tipo de história, ele já queria escrever um outro tipo de livro, então ele acaba matando a protagonista, a Misery. Só que a nossa personagem aqui, a Annie Wilkes,
ela não aceita muito bem essa história e ela se torna uma pessoa totalmente fora da casinha, uma maluca completa. Então ela tortura o Paul Sheldon, que é o escritor, ela faz coisas horríveis de uma forma muito doentia. Então você consegue entrar na mente dessa mulher e, gente, olha, você fica com medo dela realmente. Acho que ela é uma das melhores vilãs do Stephen King. Então é um livro ali que te suga realmente, te prende a atenção para você saber o que vai acontecer. Será que ele vai conseguir escapar dessa louca? Se não... Então, livraço também que não deixa você parar de ler. Vamos falar então do 7º livro dessa lista. Esse eu li pelo Kindle, que é Confissões da Kanai Minato, a considerada a rainha do thriller do Japão. Conta a história de Yoko Moriguchi, que é uma professora que tem a sua filhinha de 4 anos e ela dá aula para adolescentes e num determinado momento ali da vida dela, a filhinha dela, de 4 anos, ela morre. A princípio, ela morreu na piscina da escola onde ela leciona. E ela fica muito chocada, pede um pouco de afastamento por conta disso. E quando ela retorna, ela volta com a notícia para os seus alunos de que ela vai parar de dar aula para aquela classe. Então, no último dia de aula, ela vai se despedir dessa turma, só que ela acaba fazendo uma revelação para esses alunos, que ela diz que a filha dela, na verdade, ela não foi um acidente o que aconteceu com a filhinha dela, e sim 2 alunos dela mesmo foram quem mataram a sua filha. Aquilo gera um rebuliço total na classe, fica um sentimento muito estranho. Alguns alunos começam a desconfiar uns dos outros e ela sai de cena, entra um outro professor que vai conduzindo a classe, porém, você vai vendo como fica o psicológico de alguns dos alunos, como cada um começa a interpretar o outro e em partes dessa história, ele também é narrado através de cartas, através de diários também, que eu gosto tanto. Então você consegue ter a visão de vários personagens que estão envolvidos nessa trama, tudo bem interligado. E tem um final daqueles que realmente você não espera, também gostei muito. Então foi um livro também que eu lembro de ter lido muito rápido, que te prende bastante. 8º livro dessa lista, Diário de Anne Frank, escrito pela própria Anne Frank. Foi um livro também que eu não consegui parar de ler. Eu li, eu acho que num dia só, se eu não me engano. É aquele tipo de livro que, pela situação, infelizmente por ter sido uma história verídica, ele te consome. É um assunto... sobre a Segunda Guerra, esse assunto realmente me chama muita atenção. Eu sou muito curiosa para saber o que aconteceu. Então eu li alguns livros, gosto de procurar ler livros sobre isso. E eu nunca tinha lido Diário de Anne Frank, acabei me aventurando aí a ler. E é um livro que te prende muito. Não posso falar assim que é uma história linda, porque é uma história muito triste, mas que me prendeu muito. Então conta a história da Anne Frank, era uma garotinha de 13 anos, que tinha a vida inteira pela frente. Ela morava com seu pai, a sua mãe e a sua irmã mais velha, quando estourou a Segunda Guerra Mundial e eles eram judeus e eles precisaram se esconder para que os alemães não levassem eles para os campos de concentração. E aí ela ganha um diário de aniversário e ela vai escrevendo lá naquele confinamento. Eles ficaram escondidos por quase 1 ano, se eu não me engano, nesse esconderijo, junto com mais uma família. Então eles eram poucas pessoas ali, mas que não podiam nem abrir a janela, para ter ideia. Eles eram ajudados por algumas pessoas que trabalhavam com o pai da Anne Frank. E ela vai relatando com aquela visão de adolescente dela, que você vê que ela vai amadurecendo, infelizmente, pela situação, mas ela sempre tinha esperança. Ela queria ser uma escritora, ela queria ser uma jornalista, ela tinha sonhos e tudo aquilo ali vai acontecendo. Ela vai descrevendo os medos dela, o desgaste familiar ali pelo confinamento mesmo, né? A gente passou aí por um período de pandemia que muitos de nós acabaram precisando ficar confinados em casa, evitando de sair em casa. A gente sabe que já não foi fácil. Você imagina numa situação como essa, que é gravíssima. E o livro é interrompido, obviamente, no momento em que a família é presa. Então, é um livro assim que mexeu demais comigo. Então, por toda a situação que foi, ele me prendeu bastante. Então, ele também foi um livro que eu não consegui largar. Mais um livro dessa lista. E mais um livro do Stephen King. Claro, por que não? Eu estou falando de Salem.
Eu amei esse livro aqui, se tornou um dos meus preferidos, que é a história de vampiro, gente. Eu adoro esse tipo de história. A história se passa numa cidadezinha chamada Jerusalém Slot, que acaba num determinado momento recebendo algumas pessoas, alguns forasteiros que chegam até essa cidade. Então chega um escritor que pretende escrever um livro ali sobre um pouco sobre a história dessa cidade, porque quando ele era criança, ele chegou a morar por um tempo ali na cidade e ele teve uma experiência muito ruim com uma casa que eles consideram uma casa ali mal assombrada, a Casa Marsden. E junto com ele acabam se mudando também uma família que tem um garotinho que é aficionado por histórias em quadrinhos, filmes, livros de terror. E também chega até essa cidade 2 homens que compram essa casa mal assombrada e também compram uma antiga lavanderia ali, dizendo que eles vão construir, vão começar um negócio de vendas de móveis antigos, enfim. Esses 2 são meio suspeitos, são meio estranhos, e aí tudo vai se entrelaçando ali na história. E alguns desses personagens, incluindo o escritor, entre outros, acabam percebendo que existem vampiros na cidade. E eles se unem ali para tentar evitar que a cidade toda se transforme em uma cidade de vampiros. Então, falando rapidamente, é claro, sobre essa história, gente, eu amei, me surpreendi. Ele traz toda aquela menção de Drácula, né? Aquele vampiro tradicional, clássico, que eu acho que é o que uma história tem que ter, mas com todo aquele pano de fundo da história de Jerusalém Slot, que é muito legal. Então, livraço também que eu li muito rápido. Outro livro que eu também li muito rápido, que me prendeu, é Sobre Meninos e Lobos, do Denis Lehane. Também se tornou livro da minha vida. Eu não tinha vontade de parar de ler esse livro, então eu li também, ele é muito rápido, que conta a história de 3 amigos, o Shen, o Jimmy e o Dave, que estavam brincando, eles eram crianças, estavam brincando ali na rua, de repente para um carro com 2 homens que fingiram ser policiais e acabaram levando um dos garotos, o Dave, embora. Na verdade, ele foi sequestrado por esses homens e isso gera um trauma na vida desses 3, porque o Dave depois de uma semana ele acaba voltando. Enfim, passa-se o tempo, eles continuam morando ali na mesma cidade, praticamente no mesmo bairro, mas eles já não têm aquela amizade que eles tinham na infância. Porém, num determinado momento da história, a filha do Jim, que era um das crianças mais, vamos dizer, mais bagunceiro ali, mais revoltado, essa filha adolescente dele acaba sendo assassinada misteriosamente. E o Shen, que é um dos garotos ali também, ele se tornou um detetive, um policial, e é ele quem vai conduzir toda a investigação do caso da filha desse ex-amigo do Jim. E ele vai levando para um final assim que você não espera. E a história é muito bem contada, a descrição da história é muito boa. Ele escreve muito parecido com o Stephen King, talvez por isso que eu gostei tanto. E é um livro muito comovente também. É um livro que me arrepiava quando eu lia em determinadas cenas, assim. Então, é aquele tipo de história que não sai da sua cabeça, você para de ler e vai fazer outra coisa e lembra da história e fala, nossa, o que será que vai acontecer agora? Então, livraço também que não dá vontade de parar de ler. 11º livro dessa lista, Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay. Foi um livro que eu tive um pouco de receio de lê-lo, porque é um livro que fala sobre exorcismo. Eu não tinha lido nada, aliás, eu pretendo ainda ler O Exorcista. Mas eu fiquei um pouco receosa, difícil ficar receosa com o livro, mas desse eu fiquei, porque eu não sabia o que esperar ali do livro, se eu ia ficar realmente com medo. Eu nunca tive assim, medo de um livro, mas desse eu fiquei com medo de sentir medo. Mas conta a história aí de uma família, que eu já falei algumas vezes aqui desse livro aqui no canal, mas conta a história de uma família, de um pai, uma mãe, uma adolescente de 14 anos e a sua irmã de 8 anos, a Mary. Eles estão passando por uma dificuldade financeira na família, o pai já está desempregado há mais de 1 ano e, de repente, a adolescente, a filha mais velha do casal, acaba começando a ter comportamentos estranhos. A mãe acaba levando ela até psiquiatras, ela começa a fazer tratamentos
para ver se ela estava tendo um caso de esquizofrenia ali, mas nada resolve. Então eles começam a ficar ali meio sem opção do que fazer. E embora não seja uma família religiosa, o pai, no momento de desespero, acaba procurando por um padre local que leva ele até a filha. Ele acaba conhecendo a filha e esse padre acaba suspeitando que a garota está passando por um processo de possessão demoníaca. Ele começa a frequentar a casa e ele acaba conseguindo, com a igreja, confirmar que ela realmente estava possuída. E eles pretendem fazer um exorcismo nessa garota. Mas também é aconselhado ao pai dessa família que acabasse aceitando o convite de uma emissora de TV para que esse exorcismo fosse televisionado. Então eles acabam aceitando e toda essa equipe de televisão vai até a casa e convive com eles por alguns dias, filmando coisas estranhas que acontecem ali na família, com a garota, enfim, até a noite do exorcismo em si. É um livro assim que realmente foi me envolvendo muito, eu precisava saber ali o que ia acontecer, me deu um pouco de medinho sim, porque não tenho que admitir, mas ele tem um final também que você não espera, ele te deixa por todo o tempo do livro sem você saber se realmente ela está possuída ou se ela tem uma esquizofrenia. Então você fica com essa dúvida ali, o autor faz muito bem isso com a gente. Então é livro também que não dá vontade de parar de ler. Mais um livro que me deu vontade de ler sem parar foi A Espera de um Milagre, também do mestre Stephen King. Como não, gente? Que história maravilhosa, que história linda. Alguns desses livros aqui já tem resenha aqui no canal, procura aí na playlist que vocês vão poder saber melhor sobre eles. Mas é livro já muito conhecido também, teve adaptação fantástica para o cinema. Conta a história de uma prisão de pena de morte, onde as pessoas que foram condenadas à cadeira elétrica ficam ali até o dia em que eles vão para a cadeira elétrica. E nesse período que se passa mais ou menos em 1930, a gente tem um chefe da prisão aqui, o Paul, que recebe um prisioneiro, né, um condenado chamado John Coffey. Ele é um gigante negro, mas com uma mentalidade de criança. Ele foi condenado porque ele matou duas crianças, duas meninas. Ele estuprou e matou essas duas meninas. Então, vai se passando ali, vai contando um pouco a história do John Coffey com esse chefe da prisão. E tem outros personagens ali também que estão presos. Então, vai contar um pouquinho da rotina do dia a dia e sobre a história linda que é sobre o John Coffey. Não vou entrar nos detalhes porque eu acredito que ainda tenha muitas pessoas que ainda não conhecem essa história. Mas é um livro, nossa, que eu chorei em diversas partes. Ele é muito emocionante. Ele não é um livro de terror do Stephen King, sim, ele tem seu sobrenatural ali também, mas ele é um drama muito lindo, você se envolve demais aqui com os personagens, então era aquele livro ali que ficou no meu coração, que eu ficava com vontade de ler sem parar. Outro livro dessa lista, O Vilarejo, do Rafael Montes, foi o primeiro contato que eu tive com a escrita do Rafael Montes. E que livro! Esse cara me ganhou muito com esse livro. Eu já comprei outros livros dele agora, já li Uma Mulher no Escuro e vou ler os próximos também. O Vilarejo é um livro curto, na verdade. Ele fala sobre um vilarejo, já em anos muito passados, que estava sofrendo com a fome e com o frio da neve. E são, na verdade, alguns contos, se não me engano, são 7 ou 8 contos ali na história, que falam sobre os 7 pecados capitais. Então ele vai contando, você não precisa nem ler numa ordem certa, mas eu aconselho a ler, porque você vai seguindo ali, você não se perde. Mas aí em cada conto ele fala de um pecado capital relacionado a uma pessoa ali daquele vilarejo. E no final tudo se enlaça, tudo faz sentido. E tem um final ali também surpreendente ali. E é um livro pesado, é um livro bem sangrento ali, bem caprichado. Mas olha, vale muito a pena. Eu devorei esse livro também, porque ele é muito interessante. Então também tinha que entrar nessa lista aqui. 14º livro dessa lista, eu coloquei O Holocausto Brasileiro,
da Daniela Arbex. É um livro não ficção, um livro jornalístico. Aliás, a Daniela Arbex está de parabéns, que escrita maravilhosa ela tem. Como ela tem a capacidade de contar histórias. E ela nos traz aqui uma realidade que aconteceu aqui no nosso país, lá em Barbacena, Minas Gerais, onde o Hospital Colônia, que era um hospício, cuidava dos seus pacientes. Ele tinha uma capacidade, vamos supor, de 500 pessoas para serem tratadas ali, só que aquilo lá ultrapassou durante um tempo, por muitos e muitos anos, a receber, não me lembro agora se eram mais de 2.000 pacientes. Enfim, as condições precárias que se viviam ali, as pessoas eram tratadas ali realmente totalmente desumanizadas. É por isso que ele tem esse nome de Holocausto Brasileiro. Ele faz lembrar muito as histórias dos campos de concentração. Inclusive, principalmente, muitos dos pacientes eram levados em trens de carga para esse hospício, que era o que acontecia, inclusive, também na Segunda Guerra. Muitos dos prisioneiros, dos judeus, entre outros, eram levados através de trens de carga para ficarem presos ali. E não foi diferente também ali no Colônia. Então, as pessoas acabavam entrando ali, elas tinham que se desfazer de suas roupas, dos seus pertences, cabeça raspada, perdiam totalmente a sua identidade. Foi uma coisa muito triste e você vai se aprofundando ali e vai ficando chocado. Para mim, aquilo foi um livro de terror, um terror que infelizmente foi real. E você vê ali que os pacientes acabavam sendo internados ali, muitos deles não saíam mais de lá, muitos morreram ali. Eram internadas pessoas que tinham problemas psicológicos, pessoas que não tinham problemas psicológicos, eram internados gays, eram internados mulheres que acabaram sendo estupradas, por exemplo, e eram jogadas ali, maridos que não queriam mais ficar com as suas esposas e queriam viver com a sua amante. Então, o que eles faziam? Mandavam a esposa ali para o Colônia também, e entre outros casos. Todas aquelas pessoas que eram indesejadas acabavam sendo jogadas ali. E aconteceram coisas horríveis ali que são descritas pela Daniela de uma forma muito capaz, muito, muito importante. Então, é livro ali que eu devorei realmente porque a história é muito envolvente. E falando da Daniela Arbex, eu li um outro livro dela recentemente também e eu tenho que colocar aqui também, que é Arrastados, que fala sobre a tragédia que aconteceu em Brumadinho, que foi o deslizamento ali, estourou a barragem, a B1, e acabou causando toda aquela tragédia lá em Brumadinho. Morreram mais de 250 pessoas, se eu não me engano. Fora toda a tragédia humanitária, fora toda a tragédia que foi causada à flora, à fauna do local, a parte financeira daquela cidade foi afetada, foi uma coisa muito, muito grave e que infelizmente acaba sendo esquecido. Isso não pode ser esquecido, gente. É uma coisa horrível e que parece que as coisas não foram bem até agora solucionadas. Eu sei que aquilo lá não tem muita solução, né? Refazer tudo aquilo não é fácil, mas os responsáveis por tudo aquilo não receberam até hoje as suas devidas penalidades, vamos dizer assim. Então ela conta ali a história dos sobreviventes, a história dos familiares que perderam os seus entes queridos, como ela diz no livro, os seus amores. Livro também que a gente lê muito rápido e tinha que estar nessa lista também. 16º livro dessa lista, mais um do King, Joyland. Esse livro curtinho, mas é um livro que te envolve também. Ele não tem aquela descrição detalhada que o King costuma ter em seus livros, mas ele entrega tudo o que você precisa saber. Joyland é um parque de diversões onde um personagem, o Devin Jones, ele é um estudante de faculdade, ele tá com problemas ali com a namorada, eles dão um tempo e ele acaba indo para uma outra cidadezinha
para um emprego temporário, um emprego de verão, e ele vai ser empregado aqui nesse parque de diversões, o Joyland. E ele gosta muito de trabalhar ali, ele é tipo de um faz-tudo. Inclusive, essa história aqui, ele tem um teor de nostalgia, ele já está mais velho, ele vai contando sobre esse passado dele, de quando ele foi jovem e trabalhou lá no Joyland. Então, ele faz amigos ali, ele faz de tudo ali no parque. E existe uma história verdadeira ali no livro de que uma garota, um tempo atrás, foi assassinada no trem fantasma e até hoje ninguém sabe quem foi o assassino. E ele fica curioso por essa história, principalmente porque ele sabe que algumas pessoas já relataram ter visto o fantasma dessa moça lá no trem fantasma. Então ele às vezes tenta entrar ali no trem fantasma para ver se consegue enxergar alguma coisa, mas ele não é um livro que te dá medo, fique tranquilo se você não gosta de livros que dão medo. O Joyland é seguro para se ler, porque ele vai mais nessa linha da investigação, tudo sobre... o nosso personagem, o Dave, ele acaba junto com os amigos tentando investigar o que aconteceu de fato. E vão acontecendo coisas ali que te surpreendem, você não sabe realmente quem foi o assassino. E um livro também que me fez chorar, ele tem uma história ali muito bonita ali por trás. Então, é livro também curtinho, mas que não dá vontade de parar de ler. E eu vou colocar nessa lista aqui um livro de um dos meus autores favoritos também, não é o King agora, gente, é do Asimov, As Cavernas de Aço. Eu adorei esse livro aqui, ele é o primeiro da série dos robôs do Asimov. E ele é um livro de ficção científica, mas ele tem toda uma pegada policial de investigação que eu adorei, eu achei demais. Então conta a história aqui, se passa em Nova York, já num futuro onde a vida do ser humano já é bem diferente, outros planetas já foram colonizados também, existe a presença de robôs, então existem pessoas aqui na Terra, nessa época, que são a favor dos robôs, que os robôs executem alguns trabalhos, e outras pessoas que são totalmente contra os robôs, que acham que os robôs vão roubar os empregos dessas pessoas. Então a vida ali já está bem conturbada, bem complicada, bem diferente. E no meio dessa história acontece o assassinato de uma pessoa que pertence a um outro planeta e que estava aqui na Terra. E o nosso personagem, o Elijah Baley, que é um policial, um detetive, é quem é chamado para investigar a morte, para descobrir quem foi o assassino dessa pessoa que veio de um outro planeta. Só que essa população, essa sociedade já de outro planeta, eles exigem que ele seja parceiro de uma pessoa que eles indicaram. E eles indicaram para ele um homem que, na verdade, também é um robô, que é o Daniel Olival. E ele, o nosso detetive humano, ele não é muito a favor dos robôs, então fica uma situação ali muito complicada para ele, tendo que ser parceiro de um robô. E o mais surpreendente disso é que esse robô, ele tem uma fisionomia totalmente humana, ele não se parece com um robô, então quem olha para ele, conversa com ele, não sabe que ele é um robô. Então a história vai seguindo por esse rumo de investigação e te prende muito também, porque você quer saber o que aconteceu, tem algumas reviravoltas ali na história, e você quer saber aí quem é o assassino, então tem hora que você vai por um lado, você fala, acho que é fulano, daqui a pouco ele te muda tudo e te leva para outro caminho, então eu adoro isso. O Asimov tem essa capacidade também de nos trazer finais surpreendentes nos livros, e eu gostei demais também. Esse foi um livro dele que eu quase não consegui parar de ler. Mais um livro aí também de mistério, de investigação, do Maurice Leblanc, Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Tem resenha no canal desse livro também que eu amei ler, li muito rapidinho também. Conta a história do Arsène Lupin, que ele é um ladrão, todo sofisticado, e nessa história específica ele vai contracenar com o Sherlock Holmes, que na verdade é o Sherlock Holmes, mas como não podia ser falado na época, né, por conta de direitos autorais, foi colocado Sherlock Holmes. E então fica aquela situação ali meio que de gato e rato entre o Sherlock Holmes, que foi contratado para investigar um roubo ali de algumas coisas, e o Arsène Lupin, que obviamente é o cara procurado, e fica aquele jogo de gato e rato. O mais legal dessa história aqui, que me chamou muita atenção, é o sarcasmo que um usa com o outro,
todo respeitoso, eles se tratam com todo respeito, porém com todo com aquele sarcasmo educado ali que rouba a cena da história, é maravilhoso. Então, um livro que eu li rapidinho também, eu não tive vontade de parar de ler. 19º livro dessa lista, li também no final do ano passado, O Galinheiro, do Maurício Lopes. Livro de suspense, de mistério, que me chamou muita atenção. No começo ali, você não sabe bem o que esperar do livro. Conta a história de uma família simples, de uma cidadezinha pequena, que envolve o pai, a mãe, uma irmã de mais ou menos uns 14 anos e um irmão mais novo. E eles têm um costume ali naquela história de, uma vez por ano, numa determinada data comemorativa, eles acabam entrando num galinheiro de alguém da vizinhança e roubam uma galinha para eles comerem nessa data comemorativa. Então, à meia-noite, num determinado dia, eles vão até um galinheiro para roubar uma galinha. Vai a família inteira fazer isso. Então, você não espera muito o que vai acontecer dessa história. E aí, nessa noite específica, eles escolheram um galinheiro também bem específico para roubar as galinhas. Porém, eles não foram só com essa intenção, o pai e a mãe. Há um tempo atrás, o pai deles é um faz-tudo. Então, ele está sempre pela cidade, arrumando aqui, consertando ali. E ele esteve nessa casa há um tempo atrás e, consertando o galinheiro, ele encontrou uma fivelinha cor-de-rosa que era idêntica à que a filha deles, a outra filha deles, a terceira filha deles, estava usando quando ela desapareceu. Nessa cidade existem vários casos de garotas de 12, 13 anos que desaparecem e ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém consegue explicar o que aconteceu com elas. Mas esses pais, eles sentem ali uma esperança de tentar descobrir o paradeiro dessa filha por conta dessa fivelinha. E aí toda a história vai levando para um rumo que eles acabam invadindo essa casa e vão acontecendo muitas coisas que você não espera. Ele vai ficando um livro tão envolvente que você não quer parar de ler também. Então também li muito rápido esse livro. Livro que eu recomendo, ainda vou fazer resenha direitinho aqui no canal desse livro, mas que também vale muito a pena. E o 20º livro dessa lista foi Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Eu amei esse livro também, livro divertido, livro crítico, livro maravilhoso que eu li dele. Conta a história de uma cidadezinha, Antares, que estava passando ali por momentos políticos complicados ali na cidade e acontece uma greve. E nessa greve tudo para. Então, nessa cidade existem os poderosos, um coronel, as famílias tradicionais que praticamente ali dominam a cidade, o delegado, aquela característica de cidade pequena. E, de repente, então, acontece essa greve. E o livro é dividido até em duas partes. Ele conta uma parte do contexto histórico ali da região e conta o tal do incidente que aconteceu na cidade de Antares. Com essa greve, tudo parou, inclusive os coveiros. E algumas pessoas específicas acabam falecendo nesse dia. E os coveiros não vão enterrar esses mortos. Então acontece uma confusão ali na frente do cemitério e decide-se que os caixões vão ficar todos para o lado de fora, esperando que aconteça uma solução ali para a reivindicação desses trabalhadores todos, para que esses mortos possam ser enterrados. Só que nessa noite, misteriosamente, esses mortos eles acabam se levantando. E um olha para o outro ali, eles sabem que eles estão mortos e eles falam, mas por que a gente não foi enterrado? O que aconteceu? E aí eles decidem, eles reivindicarem o direito deles de serem enterrados. Então eles combinam que assim que amanhecesse, todos eles iriam caminhar até o centro da cidade e iriam exigir os direitos deles. Então cada um deles primeiramente vai até a cidade, as pessoas começam a abrir as suas janelas e veem aquelas pessoas que morreram, começam a ficar muito assustadas ali, vendo os mortos caminhando pela cidade. E esses mortos, primeiramente, eles vão visitar algumas pessoas específicas, parentes, pessoas ali que eles precisavam conversar e depois vão se reunir na praça principal. E eles pedem para que todos os políticos, todos
que eles resolvessem logo esse problema, porque caso eles não fossem sepultados até tal horário, eles iriam abrir a boca sobre tudo o que eles sabiam das pessoas da cidade. Então, aquilo deixa as pessoas, mais do que ver os mortos ali caminhando, eles ficam mais apavorados ainda pelo medo de terem ali os seus podres expostos para todos. Então é delegado com medo, é prefeito com medo, é coronel com medo, é ricaço com medo, enfim, todo mundo. Quem traiu, quem não traiu. E a história é muito engraçada, muito. Você começa a rir ali na história, você quer saber realmente se vai acontecer, o que vai acontecer. É muito divertido. É um livro ali que tem todo o seu teor histórico, político da época, mas que tem junto aí toda essa história engraçada ali que o Érico Veríssimo sabia escrever tão bem. Então foi livro ali que eu devorei rapidinho também. E esses foram os 20 livros que eu deixo de dica aí para vocês, de livros que me prenderam. Eu não sou nenhuma crítica literária, eu falo apenas da minha humilde opinião como leitora, que foram livros que me prenderam muita atenção e que eu não queria parar de ler. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conhece algum livro aí que também te prendeu, que te causou essa alegria de ler, de vontade de ler sem parar, deixa aqui nos comentários também, eu adoro trocar ideia com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, divulga, compartilha com seus amigos e a gente se vê numa próxima. Até mais!